Para a amiga ou o amigo do mundo ao lado, escrevo com o coração batendo mais rápido que as minhas palavras. Eu te chamo de amiga e de amigo, porque, mesmo sem te ver, sinto que já dividimos uma mesa de café no meio do corredor entre as nossas realidades. Aqui, toda decisão passa por um ensaio obrigatório com um gêmeo digital, e isso muda o jeito como a gente vive, ama e briga. Não é ficção científica de cinema, é rotina de segunda de manhã. Antes de enviar esta carta, o meu gêmeo rodou 1000 cenários sobre o que você sentiria ao me ouvir, e eu li o relatório como quem lê a previsão da maré. O relatório disse que as chances de você seguir ouvindo até o fim aumentavam se eu começasse com um gesto simples de carinho. Então eu começo dizendo que desejo que hoje você esteja bem, e que tenha dormido o suficiente para sonhar. Meu mundo chama esse sistema de antecipação obrigatória, mas aqui em casa a gente chama só de ensaios. Toda escolha que possa afetar outra pessoa precisa de simulação aprovada, e as pequenas decisões entram num modo rápido de previsão. O relatório que a gente recebe depois da simulação se chama relatório probabilístico pessoal, e todo mundo fala dele como se fosse um boletim de notas emocional. O relatório pontua a felicidade provável, o arrependimento provável e o impacto provável na vida de quem está perto. Quando a lei nasceu, prometeram menos tragédias, menos injustiças e menos impulsos que viram desastres. Nós tivemos menos acidentes em obras públicas e menos colapsos em hospitais, e isso foi real e medido. Ao mesmo tempo, ganhamos uma nova forma de ansiedade, a ansiedade de errar com porcentagens na mão. Eu cresci, aprendendo a checar o meu futuro em arquivos como quem checa o clima antes de sair com o guarda-chuva. Na escola, o relatório dizia qual trilha de estudo me favorecia e em qual eu tropeçaria, e alguns professores tratavam o número como se fosse destino. Outros professores lembravam que número é só número, e que um passo teimoso pode abrir uma porta que a estatística não viu. Eu me agarrei a esses últimos, porque eu sempre gostei do barulho que o chão faz quando a gente pisa num caminho que ninguém pisou. Quando fui escolher o meu primeiro emprego, recebi um relatório lindo, com promessa de 83% de alegria, e eu aceitei sem negociar. Descobri depois que os 17% restantes tinham voz alta, e às vezes sussurravam na minha nuca quando eu apagava a luz. No meu mundo, as empresas usam os gêmeos para prever lucros, perdas e também o humor do time. A previsão correta evita um naufrágio, mas a previsão repetida demais faz a gente achar que mar calmo é o único jeito certo de viajar. Eu te conto isso porque quero te mostrar o sabor e o custo de uma vida ensaiada. O amor aqui também passa por simulação, e eu sei como isso soa quando você ouve sem ter crescido com isso. Uma vez eu recebi um relatório que dizia separação provável em 18 meses se eu continuasse com a pessoa de quem eu gostava. O relatório falava de cansaço por diferenças de rotina e de fricção com as famílias, com gráficos simples e palavras educadas. Eu continuei mesmo assim, e te confesso que alguns dias eu acordava pensando se eu estava batendo de frente com um farol vermelho. Outros dias, o farol ficava verde como um campo aberto, e eu aprendi algo novo sobre ela, e aquilo mudava o turno inteiro da minha cabeça. Nós chegamos ao mês 19, e foi estranho ver o número passar e continuar inteiro. Não foi fácil, mas foi vivo, e vivo é outra métrica que o relatório não sabe resumir. A simulação aponta tendências, mas tendência não substitui coragem, paciência e humor na quinta à noite. A minha vizinhança debate esse tema toda semana, e eu gosto de ouvir a senhora do apartamento 4 quando ela cita o próprio casamento. Ela diz que a vida contém desvios, e que desvio não é sinônimo de erro, é sinal de respiração. O meu mundo aprendeu a usar desvio com mais respeito, mas ainda tropeça ao medir o valor do improvável. Na política, antes de uma lei, o gêmeo da cidade roda um festival de cenários, e a população pode enviar contra-cenários.
Te juro que isso reduziu trapalhadas que doíam no bolso e na alma, e te juro também que abriu espaço para truques novos. Quem tem dados melhores ganha relatórios melhores, e isso cria uma forma silenciosa de privilégio. O governo inventou um fiscal especial chamado auditor aleatório para colocar ruído controlado nos modelos e cortar os jeitinhos. Esse auditor às vezes é herói, às vezes vilão, depende de quem perdeu uma aposta com o futuro naquela semana. Eu trabalho com análise de decisões e passo parte do dia ouvindo gente boa que só quer não errar. Gente boa que esquece que errar pouco não é igual a viver bem. Gente boa que confunde segurança com significado e previsibilidade com sentido. O relatório, quando é bom, funciona como um espelho limpo que revela o pão no canto da boca, sem humilhar. Quando é ruim, vira um juiz que cochicha frases que não deviam existir. Meu mundo aprendeu também um fenômeno engraçado que a gente chama de efeito de roteiro. Quando alguém lê uma previsão, começa a agir como se aquela previsão fosse script de teatro, e a cena acontece porque a pessoa ajuda a acontecer. Isso ferve nos casais, nos times e até na mesa do almoço de domingo. De um lado, a previsão evita um tombo, do outro lado, rouba a surpresa boa do tropeço que leva a um abraço. Eu me peguei várias vezes consultando o relatório para escolher até o sabor do meu bolo. A ironia é que o meu gêmeo foi treinado com os meus gostos e passou a reforçar uma versão muito antiga de mim. Para escapar disso, eu comecei a marcar um dia da semana, sem consultar nada, nem o tempo, nem as rotas, nem os percentuais. Eu chamei esse dia de jejum de simulações, e encontrei gente que faz isso por um mês inteiro. Eles dizem que a cabeça abre clareiras quando fica longe da voz do provável. Eles também contam histórias de erros caros que viram lembranças queridas, e de acertos que só nasceram porque ninguém avisou o contrário. Eu admiro essa coragem, e ao mesmo tempo reconheço que o meu mundo reduziu sofrimentos que eram evitáveis. O que eu busco e o que eu te convido a pensar comigo é como equilibrar cuidado e risco, sem deixar o risco virar descuido e sem deixar o cuidado virar prisão. A minha tia, que vende flores na estação, me disse algo singelo que eu uso como norte. Ela disse que o relatório é como a etiqueta do vaso, ajuda a regar, mas não cheira no dia da flor. Eu carrego essa frase quando o arquivo parece grande demais para caber no bolso e pequeno demais para caber no peito. Em saúde, a simulação salva vidas ao organizar filas de cirurgia com base em risco e tempo, e isso é bênção de verdade. Também aprendi que se o número passar a mandar sozinho, a gente esquece a pergunta mais bonita da consulta, que é como você está hoje. Eu te escrevo para compartilhar os ganhos e as dobras, porque eu desconfio que o seu mundo conversa sobre isso à sua maneira. Talvez aí os relatórios tenham outro nome, como conselhos de gente querida ou intuições que você não sabe explicar. No fim, toda a sociedade inventa uma forma de olhar o amanhã antes de atravessar a rua. A diferença aqui é que olhar virou lei, e lei mudou cultura, e cultura mudou o jeito como a gente fala de fracasso e de perdão. Perdoar alguém que seguiu um relatório errado é um esporte novo por aqui. Perdoar alguém que ignorou um relatório certo é uma arte ainda mais difícil. Eu errei dos dois jeitos, e não quero esconder isso de você. Eu já feri pessoas porque confiei demais num gráfico bonito, e já curei outras porque decidi ouvir o silêncio que o relatório não ouvia. Eu sei que essa carta pode parecer um mapa enorme, então vou te contar histórias menores como quem dobra o papel para caber no bolso. Te conta do meu amigo que recebeu um relatório dizendo que ele não devia abrir um pequeno restaurante, porque os dados da rua eram ruins. Ele abriu mesmo assim, com mesas de madeira simples e música baixinha, e aprendeu a conversar com os vizinhos. 3 meses depois, as pessoas iam lá mais para conversar com ele do que para comer, e o negócio ficava de pé por causa dessa conversa. Não sei como o seu mundo mede isso, mas o meu gêmeo não mede direito ainda, e eu acho que tudo bem por enquanto.
Te conto também da minha prima que seguiu o relatório e mudou de cidade, e terminou achando o amor no vagão errado do metrô. O relatório acertou sobre emprego e renda e errou sobre como ela ia rir. Eu adoro quando a vida erra contra os nossos papéis e acerta a mira no nosso riso. No trabalho, eu acompanhei um projeto enorme de transporte público que só saiu do papel porque a simulação achou uma rota mais barata e mais segura. Foi bonito ver gente humilde chegar mais cedo em casa porque um algoritmo acertou uma curva. Foi difícil ver o bairro vizinho perder uma praça por causa da mesma curva. A praça hoje não existe, mas existe uma lembrança de vento que o relatório não contabilizou. Nessa hora, a cidade criou um fundo de memória, um compromisso de plantar sombras onde a simulação tirou a sombra. Eu dei meu voto a favor, mesmo com a garganta meio apertada. Eu queria te contar que a nossa política de previsões não é uma máquina fria, ela discute, muda e aprende. O erro que mais dói é o erro que parece certo por escrito, e a gente só descobre que doía quando pisa. Para evitar isso, criaram assembleias de escuta, em que histórias reais têm o mesmo tempo de fala que porcentagens. Nessas noites, o meu mundo volta a ser aldeia e a simulação tira o sapato antes de entrar. Eu assisto com cuidado porque é ali que eu lembro por que o relatório foi inventado, para servir, e não para mandar. Sabe o que eu mais gosto nesses encontros, amiga e amigo do mundo ao lado? Eu gosto quando alguém conta um erro e a sala não ri, a sala se ajeita para caber aquela pessoa. O relatório não abraça e é por isso que a gente treina o abraço como tecnologia básica. Um dia perguntei para um engenheiro se existia como simular abraço, e ele respondeu que simula calor, mas não simula perdão. Eu gostei dessa honestidade porque ela coloca limite onde a vaidade às vezes tenta crescer. O meu mundo é vaidoso, às vezes, e quer acertar tudo, o que é um pedido grande demais para qualquer espécie. Eu acho que aceitar o não saber também é civilização. Eu acho que um pouco de escuridão faz a luz ter lugar para nascer. Na minha família, a gente aprendeu um ritual doméstico com os relatórios. Antes de uma decisão grande, a gente lê o arquivo em voz baixa e depois cada um fala uma frase sem número, só com desejo e medo. A gente faz isso para lembrar que a escala humana tem valores que não cabem no rodapé. Eu trago esse gesto para a minha vida amorosa, e ele me salvou de virar planilha com pele. Você pode estar pensando se eu pretendo jogar tudo fora, e a resposta é não. Eu gosto de viver com ferramentas que reduzem injustiças, e eu torço para que vocês tenham ferramentas úteis aí também. O que eu não quero é esquecer de perguntar pelo nome próprio de cada destino. Eu quero que a gente possa usar o provável como um conselho e não como uma coleira. Eu sei que conselho bom é o que a gente pode recusar. Eu sei que amor bom é o que aguenta desorganização de vez em quando. Eu sei que cidade boa é a que aceita mudar de ideia quando conhece uma história que ainda não conhecia. Eu falo muito de história porque foi assim que eu aprendi a enxergar por trás dos gráficos. Quando alguém me conta uma lembrança, eu escuto como quem abre uma janela, e a sala muda de temperatura. O meu gêmeo calcula futuro, mas a lembrança dá caldo para o presente. Eu queria te chamar para um exercício se você topar, e eu juro que não dói. Pegue uma decisão pequena que você vai tomar hoje, e imagine 2 finais diferentes, um bom e um ruim. Depois guarde os 2 no bolso e sinta qual dos 2 faz seu corpo respirar melhor. Eu chamo isso de ensaio manual, e ele funciona mesmo quando a bateria do meu aparelho acaba. Um amigo meu, que é músico, diz que a vida fica mais afinada quando a gente tem um pouco de partitura e um pouco de improviso. Eu sei que a metáfora é simples, mas eu adoro coisa simples, porque ela entra pela porta sem pedir licença. Talvez você ache que eu romantizo o erro, mas eu não faço isso. Eu respeito o erro que ensina, e brigo com o erro que machuca quem não podia ser machucado.
Eu sonho com uma versão do meu sistema que aprende a proteger sem infantilizar, e que aponta caminho sem humilhar quem se perde. Eu sonho com relatórios que tragam junto um lembrete, o lembrete de que a dignidade vale mais que a exatidão. Eu sonho com cidades que plantem árvores nos mapas e conversas nos corredores. Às vezes eu acordo assustada por ter sonhado alto demais, e logo depois eu rio porque sonhar não passa por auditoria. Eu rio porque ainda existe uma parte de mim que não foi modelada, e eu guardo essa parte como quem protege uma chama. Você também tem uma chama que não cabe em arquivo, e eu fico feliz de imaginar a cor dela por aí. No meio dessa carta, eu lembrei do meu romance que atravessou o mês 19, e acho que você merece o final. A gente se separou no mês 23, e eu chorei como se não soubesse que chorar era possível. O relatório errou a data, mas não errou a dificuldade, e eu não fiquei com raiva dele. Eu fiquei com raiva da pressa que eu tive em acreditar que números podiam poupar todo o sofrimento. Depois eu fiz as pazes com o espelho, e descobri que sofrer do jeito certo também é crescimento. Sofrer com respeito por si e pela outra pessoa, e sem virar estatística em conversa de bar. Escrevo isso para te dizer que nem sempre o final feliz se parece com dois corpos juntos, às vezes ele se parece com dois caminhos inteiros. Eu encontrei beleza nessa forma de final, e você talvez encontre também um dia, do seu jeito no seu lugar. Eu tenho curiosidade enorme sobre como vocês aí decidem coisas sem a nossa lei, e como vocês cuidam de quem decide mal. Eu tenho vontade de atravessar e perguntar na sua feira o que você compra quando não sabe o que cozinhar. Eu apostaria que a resposta tem menos a ver com o algoritmo e mais a ver com cheiros e lembranças. Eu iria gostar de ouvir você dizer que escolheu a fruta menos perfeita porque ela te olhou de volta. Eu te falo isso e sorrio, porque aqui as frutas às vezes chegam com etiqueta de maturação prevista, e eu mesmo assim aperto com o polegar. O polegar me lembra que vivo num corpo, e que corpo é o meu sensor favorito. Na minha mesa agora tem pão, chá e um relatório dobrado, e eu queria que você visse a simplicidade dessa cena. O pão me ensina sobre o tempo da massa, o chá me ensina sobre o tempo da água, e o relatório me lembra que o amanhã não é só vontade. Entre os três, eu escolho o pão quando a cabeça cansa e o chá quando o peito aperta. Eu escolho o relatório quando a minha decisão pode ferir alguém além de mim. Eu te conto o meu critério porque ele me protegeu de virar extremista do provável ou extremista do improviso. A vida que eu quero é uma dança que aceita passos estudados e giros que nascem no susto. A carta está grande, eu sei, mas eu sinto que você ficou comigo até aqui, então eu me permito um pedido. Quando você for decidir algo importante, convide uma história de outra pessoa para ficar na sala com você. Deixe a história sentar na cadeira e beber um copo de água, e só então decida. Eu vi decisões ficarem mais gentis quando uma história entrou pela porta. Eu vi números ganharem humildade quando ouviram um nome próprio dito devagar. Eu vi meus próprios relatórios melhorarem quando eu aprendi a escrever neles uma linha final chamada espaço para surpresa. Essa linha me salva de achar que vivi tudo antes de viver. Eu quero te agradecer por me emprestar a sua escuta, que é o bem mais caro do meu mundo. Eu termino com o mesmo cuidado com que comecei, porque começo e fim são parentes próximos. Que você encontre coragem para desobedecer ao que te prende e obedecer ao que te faz crescer. Que você durma bem quando for noite e acorde disposto quando for dia. Que você tenha sempre alguém para contar a sua melhor e a sua pior piada. E que você não se esqueça de mandar notícias do seu lado, porque a curiosidade é a ponte que eu mais amo atravessar. Eu me despeço com carinho e respeito, da amiga que te escreve do lado de cada vidro. Eu assino sem nome porque os nomes em excesso às vezes atrapalham a mensagem. Receba este abraço na forma de palavras, que é como eu consigo te alcançar hoje.
Da sua amiga do mundo vizinho, que deseja que você diga sim ao que te deixa mais vivo. Agora eu falo com você que está aí me ouvindo até o fim, e eu agradeço por ter ficado comigo. Se você gostou desta carta, deixe o seu like porque isso ajuda a carta a chegar em mais pessoas. Se quiser acompanhar outras mensagens, assine o canal e ative as notificações para não perder quando a próxima carta atravessar. Eu te convido a comentar o que você faria com um relatório do futuro na sua mão, e que decisão você jamais deixaria um relatório tomar. Se puder apoiar o nosso trabalho, use o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para fazer uma doação. Na descrição também tem links para outras séries que são bem diferentes desta, e eu acho que você pode gostar de explorar quando tiver um tempo. Eu me despeço com um obrigado grande e com um até breve, e espero te encontrar no próximo episódio.